Capítulo 40 do livro do profeta Jeremias diz assim: A palavra que veio do Senhor a Jeremias depois que Nebuzaradã, o capitão da guarda, enviou desde Ramá, quando tomou, estando ele preso com cadeias entre todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou, pois, o capitão da guarda Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isso. E agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se estiver bem para ti vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não estiver bem vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde te pareça melhor e mais conveniente, para ali vai. E como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta para Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre a cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou vá para onde te parecer mais conveniente ir. E deu-lhe o capitão da guarda sustento e uma recompensa para o caminho, e o deixou ir. E veio então Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. E ouviram todos os príncipes dos exércitos que estavam nos campos, ele e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha posto a Gedalias, filho de Aicão, sobre a terra, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres, e os meninos e os pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia. E vieram ter com Gedalias a Mispa, a saber Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filho de Carea, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Macatita, ele e os seus homens. E lhe jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, habitai na terra, e sirvam ao rei de Babilônia, e bem vos irá. E quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. Mas vós recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que estavam em todas as terras, quando ouviram dizer que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tomaram então todos os judeus de todos os lugares para onde haviam sido lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e as frutas de verão com grande abundância. E Joanã, filho de Carea, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe: Bem sabes, certamente, que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te matar. Mas Gedalias, filho de Aicão, não acreditou. Então Joanã, filho de Careá, falou com Gedalias em segredo em Mispá, dizendo:
Eu irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, e ninguém saberá. Por que te mataria ele e se dispersariam então todos os judeus que se reuniram ao redor de ti e pareciam todo o restante de Judá? Mas disse Guedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças isso, porque falas falsamente contra Ismael. Capítulo 40 vai falar sobre a libertação de Jeremias. O Senhor Deus falou o mal contra aquele lugar. Ele mostra a visão a Jeremias. Ele fala sobre o entendimento da razão pela qual os juízes tinham vindo sobre Judá e Jerusalém. Quando nós observamos que o capitão da guarda, ele fala com Jeremias, e Jeremias, ele diz todas as palavras que veio do Senhor ao capitão da guarda. E ele fala que o Senhor falou sobre tudo o que ia acontecer, mas que não foi obedecida a voz do Senhor. E por isso sucedeu tudo isso. Quando a voz do Senhor ela é pronunciada, nós precisamos acreditar. Quando a voz do Senhor ela é relatada, nós precisamos ouvir, porque o Senhor, ele conhece todas as coisas. O Senhor, ele sabe o momento certo para as nossas vidas. O Senhor, ele nos guarda e nos livra de muitas coisas que nem nós imaginamos. Quantas vezes estamos acomodados, assim como o rei Zedequias estava. Assim como aquela guarda de exércitos do rei estava. E quando Jeremias, o profeta, é enviado, um passo importante que se devia fazer e que normalmente nós fazemos é jejum e oração. Porque nossa capacidade humana, ela é fraca. A nossa capacidade humana, ela é limitada. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos para reverenciar o Rei dos Reis, quando nós nos dobramos a nossa carne diante do Rei dos Reis, o Senhor, ele olha e vê que nós somos limitados, que nós somos fracos, que a nossa fraqueza, ela vem porque muitas vezes nós desobedecemos a Deus, desobedecemos a voz do Senhor, desobedecemos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E quando nós colhemos as consequências, quando nós colhemos aquilo que desagrada as nossas almas, nós compreendemos que nós travamos a guerra conosco mesmo quando nós não obedecemos. Porque quando nós não queremos obedecer ao Senhor, nós estamos acomodados nas nossas limitações. Porque lutar é difícil. Lutar exige resistência. Lutar exige resiliência. Lutar exige preparação, adaptação. Lutar exige força, alimentação, determinação, exige foco. E muitas vezes nós não queremos lutar por aquilo que nos tira do nosso
da nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto, sair do nosso campo, nos torna vulneráveis àquilo que pode acontecer ou não. Mas a palavra do Senhor, ela diz para o rei Zedequias que ele sairia vencedor, que o Senhor livraria ele. Mas ele se deparou com algo muito maior do que não ouvir a voz de Deus. Ele não acreditava em si próprio. Ele não acreditava na guarda dele. Ele não acreditava mais. Porque quando nós olhamos o nosso inimigo e nós olhamos a grandeza dos nossos inimigos, muitas vezes nós se sentimos inferiores. E foi isso que o rei Zedequias sentiu. E foi isso que o guarda, capitão da guarda, se sentiu. Mas nós precisamos entender que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é maior do que todas as coisas. E ele pode todas as coisas porque ele é soberano. É ele que vai na nossa frente, é ele que guerreia por nós, é ele que não nos deixa temer, é ele que faz com que todas as coisas e todas as palavras se cumprem para a glória do seu nome. E é ele que faz o povo ser vencedor, é ele que faz os exércitos ganharem, é ele que está na frente, porque ele é o Deus de Israel. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração, que possamos confiar nas promessas do Senhor e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.